Vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, Câmara Itaúna ao vivo, sejam todos bem-vindos. Passo a palavra ao senhor secretário para a constatação de quórum. Há quórum. Declaro abertos os nossos trabalhos. Peço ao senhor secretário, então, que dê início à leitura dos expedientes. Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, vereadores, público presente, pessoal do YouTube, imprensa. Expediente do prefeito. Processo de veto número 04/2018. Opõe veto às emendas opostas. Ao projeto de lei complementar número 14/2018. Nesta casa, registrado sobre o número 12/2018. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Projeto de lei número 90/2018. Autoriza a cessão dos servidores para os fins que menciona e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Projeto de lei número 91/2018. Ratifica a segunda alteração do protocolo de intenções referente ao consórcio intermunicipal de saúde para o gerenciamento dos serviços de urgência e emergência da região ampliada Oeste, SISURG Oeste, firmado pelo município de Itaúna e da outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Projeto de lei número 92/2018 ratifica a 15ª alteração consolidada do contrato do consórcio público de instituição de cooperação intermunicipal de saúde do Médico Paraupeba e Cismep e da outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Projeto de lei número 99/2018 altera a lei número 5.144 de 4 de maio de 2017 e da outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Projeto de lei número 102/2018 autoriza o Executivo Municipal a gratificar servidores integrantes da Comissão de Tomada de Contas Especial e da outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Projetos serão encaminhados às comissões para os devidos pareceres. São duas respostas de pedido de informações, né, será encaminhadas aos respectivos gabinetes. Ofício número 55/2018 e ofício número 521/2018. Expediente terceiros. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região de Minas Gerais. Ofício número 13.315/2018. Belo Horizonte, 10 de outubro de 2018. A sua senhoria, o senhor Márcio Gonçalves Pinto, presidente da Câmara Municipal de Itaúna. Assunto: carta de apresentação de delegado de representação política do CREFITO 4. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio desta comunicá-lo que foi empossado como delegado de representação política do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, Minas Gerais, CREFITO 4, em 31 de agosto último. O fisioterapeuta radicado no município de Itaúna, Dr. Andrei Pereira, Pernambuco. O delegado de representação política é selecionado e aprovado por decisão colegiada e nomeado através de ato administrativo desregional com o objetivo de atuar em prol da exação profissional em determinada região dentro da circunscrição do CREFITO 4, sendo, neste caso, a microrregião de Itaúna. As funções desempenhadas por este profissional, enquanto delegado da representação política, são as de representatividade do CREFITO em sua região de atuação, fomentando a associação profissional, o conhecimento e a defesa das propostas
políticos profissionais da gestão, bem como o trabalho para sua efetiva implementação e êxito, e o desenvolvimento da liderança junto aos colegas profissionais, provocando discussões dos problemas loco-regionais que dizem respeito à atuação profissional e ao acesso a serviços de saúde por parte da população usuária. Cumpre ressaltar que são nomeados para a função tão somente fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de ilimitada reputação pessoal e irrepreensível conduta profissional, escolhidos a partir da identificação de liderança durante visitas e reuniões no interior previamente promovidos por esse colegiado. Nesse sentido, colocamos-nos ao dispor da equipe de seu gabinete e assessoria, de modo a subsidiar a análise de proposições e o planejamento de atividades que guardem relação com a fisioterapia e terapia ocupacional. Sendo o que se apresenta para o momento, externamos uma vez mais nosso protesto de elevada estima e destinação e distinta consideração. Respeitosamente, Anderson Luiz Coelho, presidente do CREFITO 4. Associação dos Servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna. Ofício 011/2018. Ao presidente da Câmara Municipal de Itaúna, senhor Márcio Gonçalves Pinto. Senhor presidente, a Constituição da Associação dos Servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna tem como propósito maior se firmar no diálogo, visando sempre equilibrar as forças entre o poder público e os servidores da autarquia. Recentemente, com a lei da produtividade em 20%, para os servidores do SAI, percebeu-se um descompasso dessa norma em relação a determinados direitos e situações conforme descrito a seguir. Primeiro, do direito sobre o adicional de serviço extraordinário, horas extras, retirando-se a incidência sobre esta verba de forma arbitrária, contrariando a legislação municipal. Segundo, da ausência de contribuição previdenciária ao MP sobre a produtividade, o que prejudica os servidores quando de afastamento por auxílio de doença, diferente do que apregou a legislação do INSS, para aqueles que estão contratados aos mesmos cargos que os efetivos. Terceiro, do descontentamento dos que perderam os 40%, cuja diferença de 20% afetou a remuneração, orçamento familiar e pessoal dos seus servidores. Quarto, da quebra da isonomia com a Prefeitura, considerando que os servidores da administração direta continuam percebendo percentuais maiores, 40%, 50%, 60% e 100% da produtividade para os cargos idênticos. Quinto, do pagamento de 20% retroativo aos meses de julho e agosto de 2018 e posteriormente setembro de 2018, mas cujo percentual apurado e demonstrado pela diretoria geral foi um pouco menor naqueles meses, o que acabou gerando uma certa preocupação dos servidores, se considerando que a regulamentação fala em caráter coletivo, obrigando que todas as equipes trabalhem igualmente para receber a produtividade, já que não se preparou os recursos humanos e materiais do SAI para este novo modelo. Sexto, do clima institucional e o respeito hierárquico que foram quebrados e os que estão fadados ao fracasso. Gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência e dos demais vereadores para, junto ao senhor prefeito, pedir a alteração da lei complementar que institui a produtividade do SAAI, propondo o pagamento de 40%, em razão de que na prefeitura vários servidores percebem esse percentual mínimo, o que, a nosso ver, fere a isonomia entre cargos do mesmo plano de carreira. Assim, estamos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Daniel Gonçalves de Oliveira, presidente executivo.
A ata do dia 2 de outubro esteve à disposição dos senhores vereadores e, como não houve contestação, declaro aprovada. Gostaria também de registrar a ausência da vereadora Gláucia. Ela se acidentou aqui na porta do prédio e está no hospital agora fazendo a radiografia. Foi coisa básica mesmo. Mas ela está no hospital para fazer uma radiografia. E se ela conseguir, se não der nenhuma intercorrência, ela vem. Se não, ela vai mandar o atestado. Prossigamos. Expediente dos vereadores. Ofício número 031/2018. De Hudson Bernardes, vereador da Câmara Municipal de Itaúna, para o senhor Márcio Gonçalves Pinto, presidente da Câmara Municipal de Itaúna. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Hudson Rodrigues Bernardes, solicita a Vossa Excelência a realização de uma audiência pública, conforme faculta o artigo 185 do Regimento Interno desta Casa, para debater sobre o projeto de lei complementar número 16/2018, que dispõe sobre alterações do Código Tributário do município de Itaúna e da outras providências. Na oportunidade, requer também que sejam convidados os servidores Eduardo Nogueira Melo, Humberto Canabrava, SRM Mendes, Leandro Nogueira de Souza, Matheus Moreira Pio e Ronildo Lucas Lopes, membro da Comissão Especial, baixada pela Portaria 03, de 23 de junho de 2017, composta para a revisão da Lei Municipal número 1385/77, que institui o referido Código. Outra sugestão é que sejam enviados convites às entidades, a CONITA e Centro de Desenvolvimento Empresarial, CDE, além de divulgação realizada pela assessoria de comunicação desta Casa. A data proposta é dia 7 de novembro de 2018. Justificativa. Por se tratar de um projeto relevante e, ao mesmo tempo, complexo, entende o presidente da comissão a necessidade de um debate amplo na Câmara envolvendo a sociedade civil e demais interessados. Hudson Bernardes, vereador da Câmara Municipal de Itaúna. Ofício do Edil Joel Márcio Arruda, solicitando a adoção de uma portaria pela Câmara Municipal de Itaúna para normatizar os procedimentos e prazos para apresentação, registro e operacionalização das emendas parlamentares de execução obrigatória. Pedido de informações do Edil Antônio José de Faria Júnior, solicitando memoriais descritivos das ruas do condomínio Alphaville 2. Pedido de informações do Edil Antônio José de Faria Júnior, solicitando memoriais descritivos das ruas da quadra 28 e 28A, ruas 1, 2 e 3 do bairro de Lourdes. Pedido de informações da vereadora Márcia Cristina Silva Santos sobre os veículos de propriedade da Prefeitura do SAI, bem como os veículos locados pela administração municipal. Pedido de informações da vereadora Márcia Cristina Silva Santos sobre a situação do veículo modelo Citroën Jumper, placa PUZ 9413. Pedido de informações do Edil Alexandre Campos sobre a aplicação de 2017 até a presente data das verbas carimbadas recebidas pelo município. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre o prazo para a conclusão da segunda etapa da expansão dos flutuadores da estação de tratamento de água. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre os servidores que receberam a gratificação prevista na Lei número 5.245/2017. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa solicitando cópia do memorial 1038/2018 e o processo administrativo 1568/2018 do SAAI. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre o acompanhamento por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social da situação de saúde de uma cidadã com história de alcoolismo e dependência química. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre o péssimo estado da rua São Benedito, Centro. Pedido de informações da Otacília Barbosa sobre o processo licitatório do SAAI, que culminou na alta de registro de preços
número 31/2017, para a contratação de servidores de serviço de publicidade e propaganda. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre o servidor contratado como educador social. Pedido de informações da vereadora Otacília Barbosa sobre a portaria número 5727/2018. Pedido de informações do edil Gleison Fernandes Faria sobre o cadastro de identificação de pessoas com deficiência. São várias indicações, né? O vereador que quiser fazer o comentário, que faça no seu expediente. Projeto de lei número 70/2018, substitutivo, dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de, no mínimo, 5% de mesas e cadeiras para deficientes físicos, idosos e gestantes nos bares, restaurantes e lanchonetes. Autoria Anselmo Fabiano Santos. Projeto de lei número 93/2018, denomina o logradouro público Rua das Araras. Autoria Márcia Cristina Silva Santos. Projeto de lei número 94/2018, denomina o logradouro público Rua Canário da Terra. Autoria Márcia Cristina Silva Santos. Projeto de lei número 95/2018, denomina o logradouro público Rua Sabiá. Autoria Márcia Cristina Silva Santos. Projeto de lei número 96/2018, denomina o logradouro público Rua Rouxinol. Autoria Márcia Cristina Silva Santos. Projeto de lei número 97/2018, denomina o logradouro público Rua Mandarim. Autoria Márcia Cristina Silva Santos. Projeto de lei número 98/2018, denomina o logradouro público Rua Esplêndido. Autoria Márcia Cristina Silva Santos. Projeto de lei número 100/2018, declara de utilidade pública a Associação Trihunes de Itaúna. Autoria Otacília Barbosa. Projeto de lei número 101/2018, altera o dispositivo da Lei Municipal número 5.324, de 14 de setembro de 2018, que autoriza a execução da obra para o fornecimento de água no chacreamento denominado Recanto dos Colibris, para os fins que menciona e dá outras providências. Autoria Hudson Bernardes, Jordano Alberto Carvalho e Antônio de Miranda Silva. Projetos serão encaminhados às comissões para os devidos pareceres. Bom, já gostaria então de acatar aqui o pedido, sugestão do vereador Hudson, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a solicitação de fazermos a audiência pública para tratar do assunto do Código Tributário. E, então a gente vai tomar as providências, né, e já fica então agendado para o dia 7 de novembro de 2018. Aí os vereadores vão ser notificados pela assessoria de comunicação, ok? Presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e cumprimentar as várias autoridades que estão aqui presentes, o ex-vereador Edinho de Santanense, o ex-vereador João José, o ex-prefeito Eugênio Pinto, o Carlinhos do Calçamento, ex-presidente da Associação dos Moradores do Bairro Parque Jardim, cumprimentar o missionário Aguinaldo, que se faz aqui presente também, da Missão Intercristo, e da minha avó, Tereza Campos, que está aqui prestigiando a gente. Obrigado. Nós temos problema para enxergar as pessoas que estão na plateia, a gente tem que ficar firmando a vista, porque agora, nesse horário, a luminosidade de trás das janelas, ela é mais forte do que a luz interna, então a gente não consegue enxergar as pessoas adequadamente. Mas sejam todos bem-vindos, eu agradeço ao vereador Alexandre por citar a presença dos ilustres. Então, os projetos 101, 100,
98, 97, 96, 95, 94, 93 e 70 serão encaminhados às comissões para os devidos pareceres. Ordem do dia. Projeto de lei número 89/2018 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e dar outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Em discussão, o projeto 89/2018. Senhor presidente, Joel, eu queria pedir a gentileza, por favor, se eu pudesse ler pelo menos parte do parecer, ou o parecer completo, que não é grande, para poder elucidar melhor os nossos votos. Muito obrigado. Comissão que você quer, Joel? Lê. Comissão de Finanças. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório ao projeto 89/2018. Joel Arruda, relator da comissão. Tendo esta comissão recebido na data de 22 de outubro por parte da Secretaria Legislativa na Câmara Municipal a remessa do projeto de lei 82, advindo do Poder Executivo e registrado nesta casa com o número 89/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente de outras providências, e tendo avocado para si a relatoria da matéria em apreço, passo a expor as seguintes considerações. O projeto mencionado, bem como o escopo obter dessa egrégia Casa Legislativa, autorização para o município suplementar até o limite de 5% do total da despesa fixada no orçamento vigente da administração direta e indireta, pelos motivos trazidos na justificativa do projeto, quais sejam: o constante de remanejamento de servidores que onera o limite já aprovado preteridamente por esta Casa Legislativa, e o encerramento do exercício financeiro com a possibilidade de diversas rescisões, não havendo disponibilidade financeira na fonte empenhada. Os remanejamentos de servidores mencionados alhures se deram em razão da ausência de repasses de recursos pelo governo estadual, o que demandou a necessidade de honrar as despesas que, em regra, são custeadas com a fonte das transferências com recurso próprio. É de conhecimento geral a ausência de repasses do governo estadual dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, Transporte Escolar, Saúde, Piso Mineiro, o que até a presente data acumula cerca de R$ 18.333.000 ao nosso município, o que obriga o Executivo a promover remanejamentos orçamentários para suprir com recursos próprios o que não foi repassado pelo Estado. A informação trazida na justificativa do projeto pode ser amparada pelo documento da Associação Mineira dos Municípios, anexo ao parecer. O projeto em tramitação passou pelo crivo da Comissão de Justiça e Redação, possui correta técnica legislativa e está em conformidade com o ordenamento pátrio, sendo assim favorável o parecer dessa comissão para prosseguimento do processo de apreciação em plenário. Ok, vereador? Ok? Em discussão? Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto favorável a esse projeto. Apesar desse projeto ter tramitado em regime de urgência, nós fizemos uma confusão semana passada. Eu quero até atentar para o vereador Antônio de Miranda. Aquele maço de papéis que veio acompanhado não fazia parte do projeto, era outro documento para tesouraria. Então, eu até pensei que, dessa vez, o Executivo teria mandado as dotações, onde ele ia remanejar e tudo, mas não era nada daquilo, era apenas outro documento. Então, o remanejamento permanece 5%, e uma coisa que me chamou a atenção, vereador Antônio, não sei qual é o voto da Vossa Excelência, mas só para a gente esclarecer. No artigo 3º, inciso 1º, vai dizer que as suplementações e dotações referentes ao remanejamento de despesas de pessoal e desculpe, não é que não. Onde não onera, é referente a despesas com pessoal
Então, vai dizer no artigo 3º que as despesas com pessoal não onera. Isso é copiado da LOA. É a nossa LOA que nós aprovamos no início do ano. Eu conversei lá com a Vaneida no Executivo e realmente o que acontece? O Tribunal de Contas, ele entende, e assim ele está procedendo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, senhores vereadores, isso é importante, que pequenas parcelas não oneram, mas grandes parcelas de pessoal, ou seja, milhares de reais, né, no que é o caso aqui, eles contam como oneração. Então, 10 pessoas, por exemplo, não onera. Mas quando você mexe com toda uma classe, igual no caso está aqui, os professores, por exemplo, os profissionais da saúde, aí o Tribunal de Contas conta como uma oneração. Então, onde precisa da suplementação. Então, eu averiguei isso e realmente nós estamos vendo um ano atípico e, infelizmente, infelizmente no sentido de que precisamos realmente aprovar esses 5% aí de remanejamento, que para as pessoas que estão em casa entendam, não é empréstimo, não vai mexer com arrumar mais dinheiro para a prefeitura, não. Apenas autorizar, tirar de um lugar, passar para outro, fazer o remanejamento. Vereadora Tarsila, eu estava dizendo para o vereador Antônio que no Tribunal de Contas, pequenas parcelas, igual 10 pessoas, não oneram. Mas grandes parcelas, igual toda uma classe, igual está aqui, o Tribunal de Contas está contando como que onera. Então, está entrando aqui essa necessidade. Então, no meu entendimento, o meu voto é favorável nesse sentido. É uma necessidade, e eu coloquei no corpo do projeto aí os 18 milhões do repasse aí, que está no corpo do projeto para quem possa ver, como que chama? Associação Mineira de Municípios. Então, eu anexei aí no projeto, no corpo do projeto, para justificar o meu voto. Então, meu voto é favorável e espero que, com essa autorização de remanejamento aí, suplementação, o Executivo possa conseguir arrumar a casa, pagar aí os funcionários e ficar tudo tranquilo. Então, meu voto é favorável com essas justificativas. Discussão? Toizinho? Presidente, boa noite a todos, boa tarde a todos. Também gostaria de cumprimentar aqui a dona Tereza Campos, juntamente com o Aguinaldo Rodrigues, Movimento Intercristo, também o ex-prefeito Eugênio Pinto, Carlos Calçamento, o Edinho, meu nosso ex-colega vereador, e a todos os presentes. Senhor presidente, é o terceiro pedido, é o terceiro índice de remanejamento que nós vamos votar para o prefeito, para a administração. Temos 5% quando a votação da LOA em dezembro, no meio do mandato veio mais 5%, não vou me arriscar que teve mais um nesse meio aí, mas se não tiver, sendo o terceiro, já é 15% que nós estamos dando de remanejamento no orçamento, ou seja, 45 milhões de remanejamento no orçamento. Esses agora são mais 15 milhões. Eu tinha sugerido na reunião passada, a vinda aqui dos funcionários da prefeitura, do setor de finanças, para dar uma justificativa, uma orientação, para a gente votar com tranquilidade. E infelizmente, isso não aconteceu. Hoje eu tive a responsabilidade, vamos dizer assim, de ligar para o secretário de Finanças e questioná-lo sobre essa questão do remanejamento, porque até então a justificativa aqui é a questão do Fundeb, do pagamento dos professores, enfim. Então, a folha de pagamento dos servidores da educação, que é feito com parte do Fundeb, gira em torno de 4 milhões de reais. Então, ou seja, nós poderíamos estar aprovando aqui 2% com tranquilidade, que daria quase 6 milhões, que resolvia a questão da folha, né? Mas não, nós estamos dando aqui, nesse sentido, mais 11 milhões de reais acima do que é necessário para a folha de pagamento. Segundo informações do secretário, que eu respeito muito. Mas o secretário conversou comigo, explicou, enfim. O Joel deu uma explicação brilhante, que é um vereador estudioso e realmente dedicado, nessa questão do artigo 3º aqui, da questão do remanejamento pessoal. Se eu não me engano, no ano passado, a Tarsila falou sobre isso, que o Tribunal de Contas, na gestão passada, já nos alertava que isso mudou.
mas eu não tenho essa informação segura para dar a garantia. Mas fica aí alerta para o prefeito, né? Eu acho que o papel principal do vereador que quer realmente ajudar a administração é acompanhar de perto as finanças, né? O prefeito que quer realmente trabalhar com transparência, com lisura, quanto mais apertado trabalhar com a Câmara, é melhor, né? Enfim, então nós vamos votar aqui 5%. Vou ir pela fala do vereador Joel, acompanhar o voto dele, que, repito, um vereador que realmente dedica, estuda, um vereador que realmente, quando o outro está falando, escuta, porque é uma matéria importante para a população. Então eu vou acompanhar, mas sabendo que o prefeito fica alerta, fica bastante alerta, porque as coisas não estão fáceis, a situação, a pessoa está cobrando, as finanças estão aí, bem, algumas empresas com pagamentos atrasados para receber, e a folha, o pessoal da prefeitura, contratação de estagiário, de cargo de confiança, cresceu muito, ou seja, a máquina está inchada, né? Então é nosso papel ajudar o prefeito a segurar um pouco. Mas eu vou votar favorável com essas palavras, gostaria, viu, senhor presidente, constasse em ata, para que no futuro eu tenha tranquilidade, a consciência tranquila que nós alertamos, que nós votamos com consciência, que nós analisamos a matéria antes de votar, tá? Então meu voto é favorável com essas ressalvas. Em discussão. Em votação. Projeto de Lei 89/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e da outras providências, de autoria do Prefeito Municipal de Itaúna. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de veto número 03/2018. Opõe veto ao projeto de lei complementar número 08/2018, que altera dispositivos da lei número 1385, de 27 de dezembro de 1977, e da outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Itaúna. Senhor presidente, pela ordem, recorro ao artigo 122, pedindo a suspensão dessa matéria, né, porque nós estamos conversando, buscando uma alternativa acerca desse veto. E com a consciência também, né, conforme prevê o artigo 137, de que se o veto não for apreciado em 30 dias úteis, a pauta da Câmara fica sobrestada, ou seja, nenhum outro projeto poderá ser inserido na ordem do dia. Mas amanhã mesmo já estou correndo atrás, já marquei a reunião, correr atrás para a gente buscar uma alternativa acerca deste veto junto à autarquia SAI, na questão, talvez, de uma elaboração de um projeto de lei a ser remetido a essa casa. Então, repito, invoco o artigo 122 para pedir suspensão dessa discussão desse projeto, desse veto. Em votação, pedido de suspensão ao processo de veto 03/2018. Adiamento de discussão por uma reunião é o suficiente? Ok. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comunicações parlamentares iniciais. São 12 inscritos, cada um tem 5 minutos. Alex Arthur. É por isso que eles... Som. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, senhoras e senhores presentes, servidores dessa casa, imprensa. Está aberta mais uma disputa pela mesa diretora desta Câmara, composta pelo presidente, vice-presidente e secretário para o biênio 2019-2020. Como é de conhecimento de vocês, formamos uma chapa com anuência de vários colegas vereadores, cuja notícia foi exposta em alguns jornais da cidade. Em primeiro lugar, quero dizer que nossa chapa é legítima e não pode ser taxada como oposição, igual um jornal da cidade colocou que oposição lança Lequinho como presidente dessa casa.
uma vez que apoiamos o Poder Executivo em todos os projetos e ações que são de interesse da sociedade, da comunidade itaunense, a contribuir para a melhoria do cidadão itaunense. Em segundo lugar, me entristece tomar conhecimento que alguns secretários, sem conhecimento do prefeito, creio eu, pois o prefeito atestou perante a mim e outros colegas vereadores que não irá interferir na eleição da mesa da Câmara. E tem secretários ameaçando servidores e vereadores. Um abuso de poder tamanha, que é caso até de Ministério Público. Vereadores, que não irá interferir. Tem conversado pessoalmente ou por telefone com vereadores, ameaçando exonerar servidores que, por ocasião, tenham sido indicados por estes, caso não votarem no candidato que eles apoiam. Se verdade for, o que vai se clarear nos próximos dias. Podemos taxar essa iniciativa como abuso de poder, e tenho certeza que o prefeito Neider não comunga com isso. Nossa candidatura, eu enquanto candidato a presidente desta casa, está firme e trabalhando para conquistar apoio de todos os vereadores, inclusive trazendo propostas e aceitando sugestões, para fazer uma administração justa, coerente e com necessidade do cidadão itaunense, honrando os votos que nos elegeram nas urnas. Gostaria de destacar aqui todos os 11 que assinaram a chapa comigo. Eu, através do vereador Lucimar, o Lucinho de Santanense, que foi o proponente, foi o que incentivou que eu mais uma vez tentasse a mesa dessa casa. Fui presidente em 2013, 2014, com 15 votos, sem ter pressão de secretário algum. Então, a chapa está encabeçada por mim, como candidato a presidente da casa, Silvano Gomes Pinheiro como vice-presidente, e Jordano Alberto, que será o nosso secretário, se formos vitoriosos, em 20 ou 27 do mês que vem. Encabeçada e assinada por os demais vereadores, Tonzinho, Lucinho, Iago, Gleicinho, Otacília, Márcia, são esses. Márcia não, a Otacília e a Gláucia. São os 11 que confiaram em eu tentar, mais uma vez, administrar essa casa, no qual administrei com muita honradez. Não tem sequer uma ação civil pública contra o nosso mandato 2013-2014. Pretendo, já estou tentando falar com o prefeito há mais de uma semana. Infelizmente, o secretário não consegue marcar para me falar com o prefeito, porque ele deu a palavra perante vários colegas que ele não ia interferir. E realmente ele não tem interferido. Mas secretários que sequer vão na prefeitura, trabalha 2, 3 horas por dia, vem dar palpite aqui na Câmara. Um chefe de gabinete, que nem aqui nessa casa vem querer interferir nessa casa, tenho certeza, e continua aberto. Os demais que quiserem compor com a gente, está à disposição. Senhor presidente, pela ordem, até mesmo para poder resgatar as falas do novo vereador, gostaria de pedir ipsis literis da fala dele. Em votação, pedido de ipsis literis da fala do vereador Alex Arthur, no pequeno expediente. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Lacimar. Sim. Uma boa noite a todos. Em nome do meu amigo e nosso sempre prefeito, Eugênio Pinto, eu queria cumprimentar todas as pessoas que nessa casa está. O prefeito sabe o grande respeito que eu tenho por ele e ele por mim. Senhor presidente, domingo aconteceu um fato muito esquisito lá em Santanense, que coisa que já vinha assim acontecendo, e domingo agora voltou a acontecer de novo, onde que a gente está com a denúncia aqui. Então eu queria pedir a todos que estão vendo a gente, que hoje, a reunião nossa, hoje era uma reunião muito vista, graças a Deus pelo YouTube. Então é o seguinte, o que aconteceu domingo, senhor presidente, lá em Santanense? Uma Kombi cheia de cachorro, soltaram os cachorros lá na praça. Um dos cachorros, Pitbull, entrou dentro da igreja. Eu vou esperar o pessoal parar de rir, presidente, para eu poder falar. Vou continuar. Então, senhor presidente, um dos cachorros, Pitbull, entrou dentro da igreja. O corpo bombeiro teve que ir lá para retirar esse cachorro. Então, eu queria pedir a todos vocês que estão nos assistindo, que peguem essa placa desse carro.
dessa Kombi, entendeu? Porque o nosso bairro, eu não sei se é porque é inveja, porque é um dos bairros melhores de Itaúna, todo mundo sabe disso, é um bairro que todo mundo frequenta, todo mundo quer ir lá para ver, não sei se para me ver também, pode ser isso, né, pelo carinho que a gente tem na cidade. Agora, esse carinho eu não quero não, ficar distribuindo cachorro lá no meu bairro, não quero não, entendeu? Então, eu quero que todo mundo que está assistindo a gente aqui, que olha, pega essa placa aí, que nós vamos, se for o caso, até pegar esse número dessa placa, levar na delegacia lá, doutor Jorge, grande amigo nosso dessa casa aqui, para ele tomar as providências para nós, entendeu? Porque santanense não é canil, entendeu? Tem que ter respeito com o nosso bairro. Obrigado, senhor presidente. Márcia. Boa tarde a todos. Hoje eu fiz uma indicação de uma reforma na unidade de saúde de Calambau. Infelizmente, gente, a zona rural é uma área esquecida, né? Esquecida pelos políticos, né? Não falo todos, não, mas a grande maioria, que se vai lá na zona rural só para buscar votos e depois esquece. E eu sei que na cidade tem várias unidades que precisam de reforma, mas a gente tem que ter prioridade, pegar as unidades mais urgentes, né, que precisam dessa reforma para poder fazer o mais rápido possível. Eu estou cumprindo com a minha função, estou sendo porta-voz da comunidade, estou trazendo a indicação e lembrando ao executivo que a indicação não é da vereadora, não, a indicação é da comunidade. É a comunidade que faz e que precisa desse serviço funcionando. Eu vou apresentar um vídeo, gostaria, por favor, que tivesse atenção de todos, porque aqui está parecendo escola, né? A gente tem que ficar parando de falar e chamando atenção toda hora. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso vocês acham que é a fachada de uma unidade de saúde. Tem cadeado no portão, mas tem buraco na cerca. Então, a gente passa pelo buraco da cerca, o pessoal quebra as janelas, né? E aí é feito um atendimento médico uma vez por mês. Esse atendimento já deixa a desejar, né? Porque o médico precisava estar na comunidade pelo menos uma vez por semana. Esse é o banheiro que a comunidade tem para usar, se for necessário. É um banheiro sem porta, sem descarga. Essa é a janela do consultório do médico, do atendimento, onde o médico faz o atendimento. Essa sala parece estar melhorzinha, gente. Essa é a cortina, né? O forro está caindo, fezes de morcego, todo tipo de cisco, aranha, está caindo de tanta sujeira que está essa unidade. Esse que é o banheiro que o médico tem para utilizar, para lavar as mãos, sendo que a torneira não tem água. Então, todos os atendimentos é feito sem nem ter a higiene que ele precisa. O banheiro que serviria de uso, se usar o banheiro, você tem que jogar água com balde, porque não tem descarga. Essa é a sala onde é feita a distribuição de medicamentos. Essa é a cozinha da unidade. Morcego sobrevoa ali a cabeça da gente o tempo todo. É contraditório demais trabalhar na área da saúde, tentar levar saúde para a comunidade, aonde não se tem higiene nenhuma, não tem um bebedouro, não tem um banheiro, não tem um local de lavar as mãos, não tem segurança nenhuma. O pessoal, os moradores precisam caminhar 3 quilômetros, eu fiz questão de marcar. Se chegar na unidade com sede, esse é o bebedouro que a comunidade tem. Você tem que ligar o registro, ali estão os copos descartáveis que o pessoal usa, você tem que ligar o registro para poder tirar a água direto da rua, ou então tem que colocar a boca ali na parede para beber água. São 2 anos de mandato, eu tenho certeza absoluta que o secretário de saúde nunca botou os pés nessa comunidade para conhecer a realidade do povo. Tenho certeza. Eu queria fazer um desafio, convidar o prefeito médico, o secretário de saúde médico, para ir lá atender nessa unidade de saúde aí com os morcegos, dividir o espaço com os morcegos, com os ratos da cozinha, com o banheiro nessa situação, para saber se ele ia ter coragem de trabalhar ali uma semana. Os moradores, gente, andam ali 3 quilômetros para chegar ali para ter um atendimento de saúde. Aonde que está a saúde ali? Você não pode nem falar de saúde num local como esse.
É ali que eles vão buscar o medicamento, buscar o conforto que eles precisam e são atendidos nessa maneira. Se precisar usar o banheiro, tem que aproveitar o mato aí da escola, né, que está alto, ó, para usar o mato aí como banheiro, porque nem banheiro não tem. Eu sei que a situação é difícil, está apertado para todo lado, todas as secretarias têm dificuldade, mas eu acho que a saúde, que foi tão prometida, a gente precisa dar uma prioridade aos que é mais necessitados. Tem unidade na cidade que está ruim? Tá, mas já passou por reforma até 2 vezes e a zona rural está esquecida. Então eu gostaria de pedir uma atenção para a comunidade do Calambau, para que se pudesse fazer uma reforma ali com mais urgência para dar dignidade aos funcionários e aos usuários do serviço. Anselmo. Boa tarde, senhor presidente. Meus colegas, vereadores, público presente, imprensa, servidor dessa casa. Aproveitando aqui e já destacando que, enquanto gestor, enquanto prefeito, eu me lembro que o Eugênio tinha acabado de arrumar esse espaço. E como nossa casa, em qualquer lugar, se os espaços não têm manutenção, eles vão se degradando aos poucos. E eu não sei, Márcia, se isso tem 3 anos, 2 anos, enfim. Eu sei que quem pega a direção, que no caso é o prefeito Neide, tem que estar solucionando os problemas, mas esse problema já é um problema um pouco mais antigo. Eu me lembro que, desde a época do Eugênio para frente, não houve manutenção também. Mas isso também não justifica deixar, né, as pessoas em situação subhumana, como foi colocado dessa forma aí. A outra questão que eu tenho aqui para dizer, e gostaria muito, né, da atenção e do esforço de todos os secretários envolvidos, principalmente do prefeito, é a questão dos PJs. Hoje, eu acho que quase 5h15, não deu tempo de passar o vídeo, uma mãe e 2 crianças quase foi picado por cobras, porque não tem iluminação, como também não tem ônibus nesses horários. Foi falado que iria colocar, mas até então, né, não tem feito nada que possa solucionar o problema da falta de ônibus e de determinados horários que devem ser intercalados. Eu fico indignado com isso, por um único motivo, e eu vou justificar. A cidade, não que eu seja contra, mas a Márcia falou de uma coisa que a gente tem que tratar como prioridade. Está tudo ficando uma maravilha, os estádios, tal, só luz, né, na cidade, mas é estádio de futebol. E a gente tem que dar segurança para o cidadão. A gente tem que trabalhar com prioridade. Eu mesmo fiz indicação no Garcião, mas lá tem uma justificativa. As pessoas estavam usando para consumir droga, estava um espaço praticamente abandonado e acarretando risco de vida até para as pessoas que moram no entorno do Garcião. Agora, tem outros que estão sendo iluminados, mas está esquecendo a prioridade, que é as ruas do município de Itaúna. Então, peço, Neider, encarecidamente, que a gente possa trabalhar com prioridade. Vamos deixar para iluminar os estágios mais para frente, iluminar as ruas que a gente tanto necessita. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes. Interessante, né? Foi retirado o veto do prefeito, o veto que foi retirado hoje. O prefeito estava vetando o projeto de lei que eu e o Antônio de Miranda tínhamos aprovado aqui na Câmara, que é a proposta de redução da taxa de lixo da zona rural, né? Existia um decreto, já havia falado isso antes,
O Neider revogou o decreto no início do ano passado. Nós propusemos a lei aqui, essa Câmara aprovou a lei para reduzir a taxa de lixo da zona rural. Eu inclusive, hoje, durante o dia, falei sobre isso, né? Na hora que eu soube que o prefeito tinha vetado o nosso projeto, a lei que foi aprovada por todos os senhores aqui, né? Nós aprovamos por unânime, foi a aprovação dela. E o prefeito mandou o veto, mas agora o Hudson pediu a suspensão. Eu espero que tenha bom senso, o prefeito tenha bom senso, que a equipe dele tenha bom senso e mantenha essa lei nossa, porque se chegar aqui o veto, eu acredito também que ele, né, a tendência dele é cair, porque eu acredito que nós, vereadores, não vamos permitir que a zona rural continue sendo tributada da forma que estava sendo, né? A proposta foi boa, a proposta foi estudada, o projeto foi feito de forma proporcional para beneficiá-los, não beneficiá-los, para dar um tratamento tributário justo para eles, né? Que não estava sendo feito. Então, eu aguardo que o prefeito tenha um pouco de consciência e retire esse veto dele, sim, né? Para permanecer a lei que foi aprovada nessa Câmara aqui. Eu também falei muito também esse final de semana, porque nós recebemos aqui o Código Tributário, né? O novo Código Tributário do município, para poder ser aprovado aqui por essa casa. Foi convocada uma audiência pública hoje, né? Eu achei interessante, eu acho que essa audiência tem que ser muito bem divulgada, tem que convocar todos os segmentos da sociedade, para poder participar dessa audiência pública, porque o novo Código Tributário, que está nessa casa aqui, está aqui para a gente votar, ele tem várias coisas que pode penalizar o cidadão, sim. Eu li todo o Código Tributário novo que chegou nessa casa, eu tive o trabalho de ler as 160 páginas desse novo código que está aqui, comparei ele com o anterior, com o código vigente hoje, comparei o novo código que o Neider mandou para casa. E o que eu detectei? Já coloquei isso, várias pessoas estão me questionando, e eu vou reafirmar aqui agora para o pessoal do YouTube, que me acompanha no YouTube. O novo Código Tributário que chegou nessa casa, ele chegou com várias alterações, sim. Está majorando tributo municipal. Quais são os tributos municipais? O principal tributo que o município hoje, o tributo no âmbito do município, que é o ISS, Imposto sobre Serviços, e o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O ITBI, o Neider está propondo aumentar 50% no imposto de ITBI, passar de 2% para 3%. O que vai acontecer? O pessoal vai pagar mais caro para transferir os imóveis aqui em Itaúna, né? É uma proposta que está no novo Código Tributário. O ISS, na lista dos serviços, mais de 30 itens estão sofrendo aumento de impostos, mais de 30 itens. A construção civil, mais de 50% também está aumentando. É uma área que gera muito emprego na cidade. Os construtores têm que recolher o ISS para o município, está propondo passar de 2% também para 3%. Isso é exemplos que eu estou dando nessa lista de serviços, que são 30 itens que estão sendo majorados, o ISS, no novo Código Tributário. Serviços de engenharia também estão sendo majorados, os impostos do ISS. Cartórios, serviços cartórios, aumentando mais de 200%. Os cartórios têm que pagar para o município o ISS. Indiretamente, ele vai repassar isso para o povo. Nós não temos dúvidas disso. Está criando um capítulo de multas que eu nunca vi igual na minha vida. Se o cidadão hoje esquecer de alterar o cadastro na prefeitura, ele vai pagar uma multa de mais de R$800. Então, o capítulo de multas que está no novo Código Tributário, que o Neider mandou para a Câmara, é um absurdo. O cidadão tem que ficar de olho agora, senão vai ser multado por qualquer questões tributárias. Outra questão também é a taxa de alvará. A taxa de alvará, gente, é inacreditável. A proposta dele é cobrar a taxa de alvará agora por metro de estabelecimento. Vai medir os estabelecimentos e vai cobrar a taxa de alvará por metragem. Então, se o estabelecimento for grande, vai pagar mais alvará. Então, assim, eu discordo disso. Porque o alvará para funcionamento, pagar de acordo com o tamanho do empreendimento, né, eu discordo. A taxa de sepultamento, uma hora que o cidadão, né, a pessoa está ali, perdeu um ente querido, tem que pagar uma taxa para sepultar o ente querido de R$240 hoje. Né? Ele está propondo de passar isso para mais de R$500 essa taxa. Então, assim, hoje, a forma que veio esse código para cá, eu acho que tem que ter audiência pública, sim. Os segmentos da sociedade têm que vir discutir com a gente. Eu vou propor várias emendas a esse projeto aqui. Só terminando aqui, só gostaria de agradecer ao Mário Debic hoje pela fala dele na rádio, depois eu vou voltar a falar sobre isso. Obrigada. Tonzinho. Hudson. Senhor presidente, eu quero primeiro
parabenizar mais uma vez a vereadora Márcia, pelo que ela mostrou ali, pelo brilhante trabalho que ela faz com conhecimento na área da saúde, e dizer que, vereador Anselmo, tenho certeza para Vossa Excelência que há 2 anos atrás, aquele posto de saúde não estava dessa maneira que está, não. E se as coisas que não estivessem funcionando com 100%, né, para a população nos anos anteriores não pudesse estar funcionando, se nós tivermos que chamar o Eugênio Pinto e o Osmando Pereira para resolver as coisas, que o prefeito atual não é o ex-prefeito Eugênio nem o ex-prefeito Osmando. O prefeito atual é Neider Moreira. Se ele não der conta, pede licença, passa para o seu vice, que é muito competente, e com certeza as coisas vão melhorar. Então, parabéns, vereadora Márcia. É lamentoso, né, de lamentar um prefeito médico, um secretário de saúde médico, e nós ver um posto de saúde desse jeito para funcionar. É um absurdo. Eu quero cumprimentar o prefeito Neider pela indicação do novo diretor do SAAI, o Arley, funcionário de carreira e muito competente. Parabéns, tenho certeza que o SAAI está muito bem entregue, assim como estava também com o Samuel, que eu lamentei a sua saída, não vou ser incoerente, mas já que ele saiu, acho que o Arley foi muito bem indicado e desejo sucesso, e ele pode contar com certeza, não só comigo, mas com esta casa. Cobrar, senhor presidente, mais uma vez aqui a questão do término das obras do novo centro administrativo. E em setembro fez simplesmente 1 ano que estamos pagando aluguel do prédio da prefeitura. É uma obra que o prefeito recebeu da maneira que está ali, com aquele esqueleto que está ali, com cerca de 6 milhões em caixa, e o prédio até hoje, 2 anos se passaram, e infelizmente nem a licitação para o final das obras não aconteceu. Enquanto isso, são quase R$200 mil de aluguéis que o município vem pagando, tanto do prédio da prefeitura como outros aluguéis aí pela cidade afora. A questão do veto ao nosso projeto, meu e da vereadora Tarsília, apoiado pelos demais vereadores, eu estava lendo a justificativa ali. Uma das razões da justificativa do prefeito é que não pode abrir mão de receita, que está contrariando a lei. Então, quero dizer aqui para todo morador da zona rural, a todos, Silvano, você da zona rural, a vereadora Márcia trabalha muito pela zona rural, que o prefeito, assim, a questão do lixo, já tinha um decreto em 2016 que nós deixamos regulamentando a cobrança da taxa de lixo na zona rural, ou seja, lá coleta só 2 vezes, tem que pagar proporcional ao que é coletado. Por que a zona rural coleta 2 vezes, tem que pagar 6 vezes, como nós aqui da cidade? Então o prefeito falou que por isso não pode mexer, que está mexendo na receita. Mas nós aprovamos aqui para a Belgo Mineira BKERT, a isenção de ISS, que também não está certo, é para investimento, para gerar emprego e renda. Mas por que essa discrepância? Por que essa incoerência? Por que para a zona rural, para fazer o justo, viu, Tarsília? Como você falou, é justiça. Nós não estamos isentando, não, nós estamos fazendo justiça com a cobrança. Aliás, ele tinha que cumprir o que estava lá no decreto e ele não cumpriu. Até que ele baixou o decreto cancelando o nosso, de 2016, ele não cumpriu. E aí, Silvano, você como do Código de Soldado, você tem direito, você já foi lá, já requereu esse direito que o prefeito não cumpriu? Vou lhe dar um exemplo com você, como vereador e morador da zona rural, que sirva de exemplo para todos os moradores. Esse período que ele não cancelou o decreto, estava em vigor, ele tinha que cumprir e não cumpriu. Ele recebeu indevidamente dos moradores da zona rural. Então, a todos que estão assistindo, se quiser lá e requerer a sua devolução, é certeiro que vai ganhar, né? Mas, enfim, o prefeito, mais uma vez, né, passa por cima, parece uma picuinha realmente com a Câmara, né? Então, assim, fica aí o nosso lamento e nossa cobrança, porque ele tome juízo, né, e cobre com justiça, né, essa tão falada e cobrada taxa de lixo, que é da nossa gestão, que infelizmente foi a nossa gestão que teve que implantar. Foi a nossa gestão. E hoje, né, Tarsília, nós já temos levantamento na mão, a taxa de lixo, o valor arrecadado com o valor gasto, está basicamente elas por elas. Sem dizer que terceirizou a coleta, aumentou quase 100 mil, terceirizou o aterro sanitário, aumentou mais de 100 mil no contrato por mês, né, quase ninguém fala nada, tem lá vai, num ano é R$1.200.000 a mais do que nós pagávamos. E o serviço é basicamente o mesmo. 1.200.000 dava para fazer 3 ou 6 PSF lá para a zona rural, viu, Márcia? No mínimo. Outra coisa, eu tenho uma emenda do deputado Dirceu Ribeiro, R$100 mil, que
Eu falei o ano passado, falei esse ano, 100 mil reais, que é para isso, é para reforma de PSF. E até hoje não conseguiram me falar aonde aplicaram a emenda que eu trouxe do deputado Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, vice, secretário, colegas vereadores, assistência aqui, eu nomino também, né, o ex-prefeito Eugênio, né, prefeito por 2 mandatos, prefeito o qual eu tive, né, o prazer, a honra de prestar assessoria durante 6 anos, ex-vereador Édio, né, também ex-presidente dessa casa, vereador Edinho de Santanense. Começar minha fala, os demais assistentes, né, meu cordial boa noite. Respondendo a vereadora Márcia, vereadora, ainda nesse mandato, né, 1 ano e 10 meses de mandato, a atual administração, eu reconheço a reclamação de Vossa Excelência, acho procedente, né, as fotos não mentem, as imagens não mentem, acho procedente, né, a reivindicação de Vossa Excelência. Só quero esclarecer o seguinte, que nesse mandato já foram, né, no Jardim Marinho, já foi trocado de PSF lá com uma casa melhor, para dar mais conforto, maior comodidade aos usuários da Unidade Básica de Saúde. Também no Santanense, a parceria do vereador Lucinho com a vereadora Glaucia e não sei qual outro vereador também, houve uma reforma naquele PSF. No bairro Pio 12, também a iniciativa, só vingando o vereador Lacimar, foi reformado o bairro Pio 12, o PSF do bairro Pio 12. E também do bairro Itaunense e também da Várzea da Olaria. Então, só que juntou 1, 2, 3, 4, 5 PSFs, né, 5 unidades de saúde em 1 ano e 10 meses, que receberam melhoria da atual administração. Mais uma vez, reafirmando, né, o trabalho de Vossa Excelência e também que tem que resolver mesmo. A Prefeitura também, com recurso, salvo engano, também do vereador, participação do vereador da Lua, na ordem de 200 mil, a Prefeitura está levantando os custos e também elaborando o edital para a reforma de outras unidades básicas de saúde no município de Itaúna. Dizer que a questão da fala da Otacília, essa audiência pública proposta por nós, com certeza ela irá dirimir, né, resolver, sanear todas as dúvidas existentes sobre a alteração desse Código Tributário. Não será uma taxa, né, colocada goela abaixo, igual foi no passado, sem a mínima discussão com a comunidade. Por isso nós estamos propondo essa audiência, né, que envolva o CDE, envolva a CONITA, envolva os cidadãos itaunenses para essa discussão, porque também pode estar havendo distorções. Ninguém aqui, em sã consciência, é a favor do aumento significativo de tributos no município. E essa comissão, instaurada em 2017, ela foi constituída por servidores efetivos, Eduardo Nogueira Melo, Leandro Nogueira de Souza, ex-secretário de Finanças, Matheus Moreira Pio, Ronildo Lucas Lopes. Então foi uma comissão apolítica, não teve envolvimento político nenhum nessa comissão que realizou esse trabalho. E essa comissão, com certeza, no dia dessa audiência pública, eles devem comparecer para prestar todos os devidos esclarecimentos a todos nós vereadores, aos cidadãos itaunenses. Apenas para corrigir a fala do vereador Antônio Miranda, vereador Antônio, nós aprovamos nessa casa uma isenção para as empresas que irão prestar serviço para a implantação da nova planta da Belgo, e não diretamente para a Belgo. Ficou bem claro isso no projeto, só para clarear a informação de Vossa Excelência, porque pela fala de Vossa Excelência, parece nós, a Câmara, né, nós os 17 vereadores, demos isenção a toda a Belgo Mineira. Não foi a Belgo Mineira, e sim uma isenção que deve perfazer um valor de R$400 mil por um investimento até 2020 de R$100 milhões no município de Itaúna. Hoje nós entramos, eu, vereador Antônio Miranda, o vereador Jordano, nós entramos com um projeto de lei alterando a Lei 5.324, que trata da questão lá do Mamonal, do Vale do Colibris. Na ocasião, nós apresentamos um projeto, ou melhor, foi enviado à Câmara um projeto onde nós autorizamos o parcelamento junto à autarquia SAI de 36 vezes. Então, nós reunimos com aquela comunidade, eu, o vereador Antônio, ou então o diretor
da autarquia Samuel Nunes, vereador Jordano e o Bruno, da assessoria jurídica da prefeitura, e fizemos um acordo com aqueles moradores, dilatando o prazo para 72 vezes, né? Isso, esse projeto, claro, com a matéria aprovada por esta casa. No momento é só, senhor presidente, obrigado. Silvano. Boa noite, mesa diretora, imprensa, servidores dessa casa, vereadoras, vereadores. Cumprimentar a plateia, Eugênio Pinto, ex-prefeito de cidade, Edil Gonçalves, ex-vereador, João José, e a todos presentes. Senhor presidente, eu quero hoje agradecer aqui o Major, sou Major Alexandre Barbosa, pelo apoio dado à comunidade rural de Coque Soldado no final de semana passado, onde nós tivemos as festividades de reinado. Agradecer também ao nosso secretário de Infraestrutura, Silmar, pela dedicação lá, limpeza de última hora, apesar que com chuva, mas ainda assim atendeu. Agradecer todas as pessoas, inclusive as guardas que participaram com a gente lá, que foi 5 guardas, né, de cidades diferentes, comunidades diferentes, que abrilhantou o nosso final de semana lá. Graças a Deus, mesmo que com chuva, teve 2 dias de chuva, ainda foi muito bacana, né? Meu pai que realizava essa festividade lá, né, o reinado. Infelizmente, na falta dele, ficou 18 ou 19 anos sem a realização. Mas agora retomamos a festa, que vai acontecer todos os anos, se Deus quiser. Então, quero agradecer aqui a ajuda de todos, né, inclusive as cozinheiras que fez lá a comida, a janta, todos os dias, né, tinha janta, tinha comida para todos os guardiões, e foi muito bacana, né, os padres que celebraram, os dirigentes, todas as pessoas envolvidas, diretas ou indiretas, foi muito bacana, contribuiu muito. Eu quero aqui também registrar, essa semana agora, né, líder Hudson, que não está aqui, nós temos um evento para marcar, o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal. É um projeto do prefeito aí que eu lutei muito por isso, presidente, para resolver a questão dos produtores rurais, inclusive, certo? O Serviço de Inspeção Municipal, que não tinha no nosso município. Então, o prefeito Neide, atendendo ao pedido dos produtores rurais, implantou o Serviço de Inspeção Municipal. E na quinta-feira nós temos, acho que no CDL, líder. CDL, 17 horas. Isso, às 17 horas, uma reunião para tratarmos disso, uma vez que já está funcionando. Vai ser o lançamento oficial. Isso, o lançamento oficial. Mas já está funcionando na sala de Departamento de Desenvolvimento Rural, né, lá na cooperativa. Temos lá, já temos a pessoa que toma conta, já temos lá a veterinária, parece que Cláudia é o nome dela, mas é um projeto muito bacana, que muita gente vai se beneficiar com isso. Então, nós temos que agradecer o prefeito Neider por essa implantação, que foi uma luta desse vereador aqui, e apoiado por todos os vereadores aqui da Câmara. Tá bom? Muito obrigado. Jordano. Boa noite a todos. Pessoal da rede, da internet que nos acompanha. Eu gostaria só de frisar 2 indicações minhas aqui. Uma, estou fazendo no dia de hoje, e uma outra que já foi feita, foi protocolado nessa casa, dia 20/6 de 2017. A de hoje é situada na rua Margarida, próximo ao número 118, em frente à Fundigusa, né, que é uma obra de melhoria de vazão de escoamento de água. Dalu deve conhecer bem ali, né, Dalu? Toda vez que chove, ou então alguém leva uma calçada, algo assim, empoça muita água, né, de frente à Fundigusa, ali naquela rua ali, na Rua da Margarida. Então, o que acontece? A gente está vivendo aí um período de chuva, o calor está aí, então a questão da dengue aí é uma questão de a gente se preocupar. E também questão também de melhoria da pavimentação de calçamento lá em relação a essa Rua da Margarida. Então, eu estou enviando
essa indicação, uma delas, mas eu quero destacar essa hoje, que é a questão da Rua Margarida, em frente ao número 118, perto da Fundiguza. E a outra, também na mesma região, que é na Rua Sucena, no final dela. No dia 20/6 de 2017, eu protocolei nessa casa que seja instalado um poste de iluminação, continuação dessa rua. E sentado com o Farlon, no dia seguinte, ele nos prometeu que iria analisar essa questão e que lá tem, a prefeitura tem os braços, tem a lâmpada, tem tudo, e pediria a CEMIG, que é uma coisa não muito complicada, a instalação de um poste e a colocação dessa iluminação, porque é a questão mesmo de segurança pública, o pedaço de rua está muito escuro, e até hoje, o Hudson, você que é o líder do prefeito, por favor, nos leve isso até o Farlon, nós não tivemos resposta. Toda vez que a gente liga para o Farlon, que hoje é um setor da prefeitura hoje, que questão financeira é um dos melhores, a gente sabe que hoje lá a questão de iluminação pública não é por falta de dinheiro, então se não é falta de dinheiro, a gente pensa em outra coisa, poderia talvez ser falta de competência em relação às pessoas que estão gerindo esse setor. Me desculpe eu expressar dessa forma, mas depois de um ano esperando a questão de um poste, o que é mais que eu posso esperar do setor de iluminação pública da nossa cidade? Então, por favor, se você puder levar essa reivindicação a ele, que eu não mais o procuro, não mais vou ficar gastando tempo para ficar ouvindo que estamos analisando e estamos analisando. Se dentro de um ano não conseguir analisar a instalação de um poste, então o restante da cidade então vai ficar Deus dará. Então vou continuar cobrando aqui nesse plenário até que seja colocado esse poste, dado em vista que eu sei que existe recurso para isso, eu sei que existe condições para isso. Então, no mais, o meu até então é só. Obrigado a todos aí pela atenção. Agora sou eu. Vou fazer um adendo aí na fala do vereador Anselmo, a respeito do coletivo lá do Recanto das Peixotas. Foi o mesmo vídeo que ele recebeu, eu também recebi, uma senhora indo para a casa dela no Recanto das Peixotas, teve que pegar a lotação, desceu dos Garcias, desceu aquela rua ali, toda a pé, na escuridão, num ermo danado. Até o Anselmo disse aí que na próxima reunião vai passar aqui no Data Show para gente. Então, frisar bem isso aí, Anselmo. Eu também já cobrei várias outras vezes. Então, lá é um local que tem que ter esse transporte coletivo, porque lá já tem muitas casas. Quem não conhece, até poucos dias eu fui fazer umas visitas por lá, já tem muitos moradores ali. E ele necessita urgentemente de uma linha especial para aquele local, Porque pessoas que estudam, fazem faculdade, chega tarde da noite, desce ali a pé, vai a pé para aquele local muito perigoso. Então, só reforçando as suas palavras, Anselmo. Queria agradecer aqui o Lucinho, o Lucinho, esses dias para trás, teve um evento lá no Coque Soldado, não, lá na Cachoeirinha, e eles pediram as barracas lá. Prontamente conversei com o secretário, o Silmar, e ele pediu para procurar a solução. Prontamente foi solucionado o problema, mandaram as barracas lá. Foi feita a festa das crianças lá na praça. Queria agradecer também o Farlon, até dizer para o líder do prefeito que uma iluminação lá no bairro São Geraldo, lá no centro comunitário. O Farlon foi lá comigo ontem, você propôs a estar arrumando, Hudson. E até inclusive, se fosse para comprar algum material, que demoraria muito por causa de licitação. Aí a associação comunitária se propôs a dar o material, a fiação, e a prefeitura está com as lâmpadas, com aqueles braços, e o Farley imediatamente concordou de estar fazendo isso mais rápido. Queria que você firmasse para mim, Hudson, para a gente fazer. A associação se comprometeu a estar comprando a fiação. Também procurei o Nivaldo hoje, o Silmar, tem duas ruas, uma rua lá no bairro, no Residencial São Geraldo, precisando de uma captação de água. Foi lá prontamente assim,
olhou, falou que vai dar uma solução. Queria agradecer ao Nivaldo pela boa vontade. Em 2 lugares, foi no Residencial São Geraldo e lá no bairro Itaunense. Então, agradecer ao Nivaldo aí pela boa vontade, espero que seja concretizado o mais rápido. Obrigado, senhor presidente. Putz, acho que eu ainda tenho um tempinho aqui, no meu, né? Você disse aí, né, o negócio do recurso dos 200 mil. Posso tá? Rapidinho. Dos 200 mil reais, eu queria dizer também que tem um recurso de 150 mil reais lá, que foi eu e o Alexandre Campos conseguiu com a Anastasia, né? Então, esse recurso já está até em caixa também, que ficou para comprar, definido entre eu e o doutor Fernando e o Alexandre Campos, para comprar exames de vista e cirurgias de catarata. Queria que você... Queria que Vossa Excelência levasse aí para mim e trouxesse uma resposta para a gente aí, tá? Obrigado. Comunicações parlamentares finais. Líderes. Cada um tem 5 minutos. Alex Arthur. Jordano, Vossa Excelência não está errado, não. É falta de competência mesmo. Porque dinheiro na iluminação pública tem muito. Me lembro que no mandato passado, e foi vários segmentos, a zona rural que a Márcia tanto cobra aqui, que o Silvano cobra. Eu vou muito na comunidade de Brejo Alegre, de Vista Alegre, de Pedras. O ex-prefeito Antônio de Miranda e sua equipe deixou vários projetos prontos para iluminação pública. Até hoje nada, está parado. Vários pontos da cidade, lâmpada queimada ainda. Mais de 2 milhões em caixa. Então, acho que Vossa Excelência não tem razão. Está faltando competência. E se o prefeito Neider não mudar certos secretários dele, não funciona. Eles não andam na cidade. Quem falou que a Márcia falou que o secretário de saúde nunca foi lá, né, nesse PSF. Não funciona. Se o gestor não for no local e chamar o funcionário, e não é dar ordem, não é conversar, porque tem uns também, alguns secretários, que acham que é o rei, que é o dono da razão, que é o dono da verdade, que não é passageiro. E mesmo que fosse eterno aquilo ali para eles, falta humanidade. Eles não têm. Alguns, não são todos não. Tem alguns lá que realmente trabalham e a gente tira o chapéu para eles. E que é nossa obrigação. Estamos sendo pagos pela população. Mas tem uma parcela de secretário, diretor da prefeitura, olha, não funciona, não trabalha. Iluminação pública é uma. Eu estou pedindo a troca de iluminação ali no Morro do Engenho ali, tem 1 ano. Para pôr o quê? 2 luminárias. Está fazendo licitação, tem 1 ano, faz 2 luminárias. Falta o quê? Fiação. Será que outra secretaria não tem uma fiação para emprestar, para fazer essa iluminação lá, não? Está difícil. Quando o prefeito Neider e sua equipe me chamou para fazer parte do governo, para tentar ajudar o governo, que a gente não sabe nada, mas tem um pouquinho de conhecimento pelo meu 3º mandato que eu estou aqui. Foi isso, é tentar ajudar. O que for bom para a cidade, eu estou junto. Mas o que tiver de cobrar, eu vou cobrar. Porque é a população que me paga, é a população que me confiou pelo 3º mandato consecutivo e está aqui nessa Casa de Leis. Está difícil de mexer com vários funcionários da Prefeitura Municipal de Itaúna, vários. Eu gostaria de cumprimentar aqui, a Glaucia não está, as 3 mulheres que realmente cobram com coerência, com certeza, vai no local. A Glaucia não está, está a Otacília, está a Márcia, que realmente tem feito um mar de bi, que hoje falou da Otacília, ele falou quase o programa inteiro falando da vereadora Otacília. Pelo conhecimento dela, ela entrou aqui um pouquinho acanhada, mas hoje está dando um show em vários vereadores aqui dentro. E tem que cobrar. O que for bom, a gente vai votar aqui favorável, sim. Agora, o que for errado, tem que cobrar. Tem que cobrar mesmo. Sinalização lá. O Anselmo tem cobrado muito, o vereador da Luz já cobrou, de Garcia Santanense, a Avenida Albino Santos. Não tem sinalização. A gente cobra do diretor de iluminação pública, parece que é só centro da cidade que funciona. Comunidade rural só existe na época de eleição. Os bairros mais afastados só em época de eleição. Ora, daqui 1 ano e meio, eleição municipal. Será que esses diretores, esses secretários vão nos bairros pedir voto? Está difícil de pedir. Pode pedir, mas está vendo aí, ó. Bolsonaro liderando, Zema liderando. O povo não quer aquela mesma panelinha sempre, que não dá retorno à população, não. Está vendo aí nas urnas. Tenho quase certeza que vai ser concretizado agora no próximo domingo. Porque a gente está vendo o cenário político aí. Albino Santos, Rua 7 de Setembro, Vigílio Gonçalves, tudo você pedir lá, trefe calmo, não faz, eles não fazem, não.
Acha que o vereador está aqui para mandar em secretário, mandar em diretor, não é. Se a gente está cobrando, é porque o cidadão que paga os impostos, ali, altos impostos, está cobrando. E só para finalizar nesse expediente, Antônio de Miranda, vereadores que assinaram comigo a chapa. Só para finalizar, eu não vou voltar nesse assunto hoje mais. Tem secretários e alguns diretores, funcionários, dizendo que desses 11 que assinaram comigo, 2 ou 3 vão trair. Ora, são homens e mulheres suficientes para honrar com sua palavra, com seu compromisso que fez com a minha chapa. A minha chapa, que por sinal foi montada pelo vereador Lucinho Santanense. Ele que me convidou, Lequim, você tem que fazer parte da mesa e Vossa Excelência tem que voltar a presidir a Câmara de Vereadores. Então, para esses que estão aí falando que vão me trair, são homens e mulheres suficientes para honrar com seus compromissos. E veremos dia 20 ou dia 27 de novembro, se realmente, está aqui, né? Aqui, ó. Como é de conhecimento de vocês, formamos uma chapa com a anuência de todos os 11. Eu não forcei ninguém. Obrigado, senhor presidente. Antônio de Miranda. Senhor presidente, eu quero... Hoje houve algumas reclamações de servidores do prefeito, mas tem 2 aqui, que é o Bruno, da Procuradoria, também o Glaucio, da Engenharia, que eu quero cumprimentar e dizer que são realmente 2 funcionários, 2 servidores, né, exemplares que a Prefeitura tem. Quando eu digo exemplares, que serve de exemplo para muitos. Vereador Hudson, eu realmente falei que é a Belgo Mineira, né? E quem nos procurou aqui, de fato, foram os diretores da empresa Belgo Mineira. Claro que é para as empresas que prestarão serviço lá. Mas todas as empresas com potencial financeiro muito grande, né? E há o interesse da Belgo, porque ela que veio aqui, porque tem algum interesse, né? Agora, é incoerente o prefeito falar que não pode abrir mão de receita, né, de impostos, na questão da taxa de lixo para a zona rural, mas pode abrir mão de imposto para a empresa. Então, para mim, é meio incoerente, né? Não é muito social, aliás, é bastante antissocial. Quanto ao projeto lá do Mamonal, que Vossa Excelência, eu e o vereador Jordani entramos nessa casa hoje, eu gostaria de pedir aos vereadores das comissões, Joel, Vossa Excelência também, vereador 3, né, das comissões, que dentro do possível dá o parecer ainda essa semana, porque o pessoal lá é uma causa que o Jordani iniciou, é uma causa complexa de resolver, mas essa proposta que nós acertamos lá de transformar, de dobrar as parcelas de 36 para 72, para 72 vezes, é uma luz no fim do túnel que está se existindo para resolver aquela situação, senhor presidente. Então, eu acho que nós não podemos deixar passar batido, que a Câmara aprove o mais rápido, para que isso de fato, e mais uma vez agradecer o Bruno, que teve a participação lá assim, brilhante, não só importante, mas brilhante, e, enfim, para não perder esse gancho lá de resolver essa celeuma lá do Mamonal, do Vale dos Colibri. E são mais de 100 chacriantes, né, que precisam resolver de fato essa questão dessa água. E o próprio SAAI, que tem uma superávit para receber, e não sabe ainda como receber. Então o caminho é esse parcelamento. Alguns vereadores falaram aqui em traffic calm, em quebra-mola, senhor presidente. Eu vou também novamente bater nessa tecla, porque eu vou começar pelo bairro Veredas, né, 3. No mês do mandato, a primeira coisa que o prefeito fez foi tirar o quebra-mola, que foi o último que nós colocamos, e eu aproveitei as férias do prefeito Osmando, era no meu bairro que eu moro, a cobrança em cima de mim, coloquei lá o último quebra-mola, né? O prefeito foi o primeiro ato dele chegar e tirar, porque ia fazer melhores estudos de viabilidade de retenção do trânsito ali, da velocidade do trânsito. Então já tem 2 anos. Se demorar mais um pouquinho, vai ter que fazer faculdade, né? Vai ter que formar na faculdade para fazer isso aí, porque não é possível, né? E o trânsito está lá, os riscos de acidentes são iminentes, né? Principalmente os ônibus, que a gente tem sempre cobrado da gestão lá da Morro Alto, em velocidade alta, né? Então a gente vai esperar perder uma vida, de uma coisa que estava lá, para que tirar? Não, nós vamos fazer aqui uma coisa mais moderna, que a palavra no começo do mandato era mudança e modernização, né? Que infelizmente é fato, modernização nenhuma, né? Além de lá, tem a Serjob Marim no bairro Vitória, que nós asfaltamos, com recursos que eu consegui com o deputado Leonardo Quintão. Também, senhor presidente, o saudoso ex-secretário, ex-prefeito Ramalho, esteve lá comigo e já estava marcado para fazer lá os quebra-molas, né?
Infelizmente, até hoje, o ramalho se foi, até hoje está lá os quebra-molas e os riscos de acidente também da mesma forma. Assim como a Ana de Faria Dornas, no bairro que liga a Morada Nova ao Cidade Nova, passando pelo bairro Santa de Virgem. O vereador da Lua é da região, o vereador Joel. Quem vai naquele local sabe que aquele trânsito ali, a partir de 5 horas da tarde, meu Deus, é um bairro onde tem muitas crianças, enfim. Estão falando, tem asfaltar, tomara que o asfalto realmente chegue, é uma obra necessária, mas vai ficar pior ainda. Nós vamos perder vida ali, senhor presidente. Então fica aí mais uma vez o alerta, porque não tem condição, não tem condição. Quebra-mola não é a melhor opção, infelizmente, mas é o mal necessário. É melhor ter um quebra-mola, quebrar uma mola de um veículo, do que nós perder um ente querido, né? Então fica aí mais uma vez o alerta. Assim como a Avenida Vó Norvina, né, Jordânia, no bairro Leonani, assim como a Orozimbo Melo, com a José Antônio de Oliveira, não, com a José da Silva Villeforte, a rua da igreja do bairro Leonani, também está correndo. Está correndo não, sempre tem acidente, lá perto da casa do seu irmão, do Marcelo. Sempre tem acidente lá, então fica alerta para depois a gente falar. Senhor presidente, nós aprovamos aqui uma concessão de terreno para as obras sociais da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de um terreno no bairro Veredas e da quadra do bairro Leonani, só para finalizar. E a prefeitura ficou de viabilizar lá os projetos, tanto da cobertura da quadra do Leonani, como de um galpão lá no bairro Veredas 2, onde as obras sociais irão executar uma obra. Então nós ligamos semana passada, tentando falar com o Eurivan, e ainda não conseguimos retorno. Então fica aí mais uma cobrança em nome da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que tão logo esses projetos sejam executados, a comunidade, a paróquia quer dar continuidade às suas obras. Hudson. Voltando aqui à questão do Código Tributário, eu vou só fazer uma resposta nesse primeiro momento, porque tem 3 laudos de documento aqui, fica muito cansativo ler todos. Acerca do ITBI, a única alteração em relação à lei atual diz respeito à criação de uma nova faixa de tributação, onde os imóveis valorizados, ou melhor, acima de R$500 mil, será aplicado a alíquota de 3%. Então, os imóveis abaixo, né, não serão majorados. Dizer que foi comunicado à Prefeitura, né, que no próximo mês de novembro, agora, dia 15, inaugura em Itaúna o Ibis Hotel, com a geração de 25 empregos. Também tem uma empresa, né, de grande porte, que poderá ser instalada ano que vem, também está no final de 2019, com geração de 230 empregos. Dizer também que já nós teremos uma novidade no que tange a um projeto aprovado no Ministério da Cidade, no valor de R$13 milhões para obras na cidade de Itaúna. Também a Fergominas vai inaugurar o seu segundo forno com 200 funcionários. A Cimentão, em 30 dias, ela terá seu início da unidade com 50 funcionários nessa primeira fase. Então, mesmo diante dessa crise, né, crise política e econômica que assola o país, algumas empresas estão interessadas em instalar no município, gerando emprego, né, e renda, né, para nossos cidadãos itaunenses. O vereador Antônio, Vossa Excelência abordou a questão da prefeitura. Ontem teve licitação, foi aberta a licitação, porém, né, a notícia não muito satisfatória é que não apareceu nenhuma empresa. Então foi remarcada a licitação para 30 dias, eu não sei de precisar aqui neste momento, não sei se é de 21, mas eu posso olhar para Vossa Excelência amanhã. Tá? Mas foi remarcada a licitação, foi deserta a licitação de ontem, infelizmente. Demais vereadores, cada um tem 4 minutos. Alex Arthur. Lacimar. Glaucio Santal. Lucinho. Márcia Cristina. Senhor presidente, antes de entrar na minha fala, no assunto que eu preciso, eu queria deixar claro aqui que quando eu termino de falar, tem vereador que fica
fazendo carinha, fazendo risinho, me imitando, fazendo trejeitos. Eu queria falar com ele, se ele estiver insatisfeito com o que acontece, com o que eu falo, ou ele tape os ouvidos, ou então ele me cale. Mas deixar claro que eu sou vereador que não tem preço, não. Eu não tenho cargo na prefeitura, eu não tenho cargo na Câmara. Então, se ele não estiver satisfeito com o que eu estou falando, que ele tampe os ouvidos, tá? Agora, eu queria falar sobre o vídeo que eu apresentei na semana passada, sobre o serviço que está sendo disponibilizado na fisioterapia. A van que fazia esse trabalho, que eu falei aqui no plenário, que ela estava estragada e que a gente não sabia onde ela estava, essa van, gente, ela percorreu, eu tive a informação na quarta-feira, que ela percorreu 4 ou 5 oficinas em Belo Horizonte e Betim. E nesse trajeto que ela foi percorrendo as oficinas, eu não sei como que foi feito, ela chegou depenada na última oficina que ela está agora, que é lá em Pará de Minas, na oficina Padre Libério. Ela chegou depenada lá, com parte do motor desmanchado, algumas peças dentro da van. E quando eu cheguei, e a oficina não tem nenhum tipo de convênio, não foi feito nenhum contrato com essa oficina, não tem nenhum tipo de licitação. Eu chamei a polícia, fiz um boletim de ocorrência e já fiz a denúncia e encaminhei para o Ministério Público. Porque esse orçamento hoje, só para repor as peças que foram tiradas da van, fica em R$15 mil. Esses R$15 mil é só para repor as peças que foram tiradas, para depois ter um segundo orçamento, para ver qual que é o defeito dela, para poder arrumar. Então, a gente precisa saber quem foi o responsável por fazer isso, como que essas peças sumiram da van, e quem que autoriza esse tipo de trabalho. Porque nesse período que ela ficou percorrendo oficinas, tinha uma outra van com um contrato de R$15 mil por mês, fazendo o trabalho. Até então, eles tiraram essa van, que recebia R$15 mil para fazer o trabalho da fisioterapia, enquanto a outra estava passando de oficina em oficina, para fazer o trabalho no micro-ônibus. Então, eu quero apresentar para vocês as fotos e o vídeo de como foi que eu encontrei essa van lá. E o responsável pela van falou que ela chegou no guincho, com a parte do motor todo desmontado, algumas partes dessa peça dentro dela, e que esse orçamento ficaria mais ou menos uns R$15 mil, foi o que eu já falei, né? E agora, com essa denúncia encaminhada ao Ministério Público, vou ficar aguardando, vou ter um retorno, e assim que a gente souber, eu vou trazer para plenário, porque, como eu disse aqui, eu não tenho nada, eu não devo favor a prefeito, eu não devo nada. Qualquer denúncia que tiver, pode mandar para mim que eu vou apurar. Que tiver nas minhas condições, eu vou fazer. Não devo favor a ninguém. Então, não tem que ficar submissa a ninguém, não. Então, a gente vai aguardar o desfecho dessa denúncia e eu trago mais informações para o plenário. Obrigado. Anselmo. Senhor presidente, voltando um pouco atrás da minha fala, onde eu estava me referindo à questão do tempo, em que alguns lugares estavam literalmente danificados, e dizer que eu não comungo com nada errado, que eu sempre pautei pelos interesses do cidadão, principalmente dos menos favorecidos, e não quis, Antônio, em algum momento dizer que a culpa é de A ou B, né? A partir do momento que você compra uma casa ou que você assume um cargo público, o Marcinho assumiu um cargo aqui e ele viu os pepinos que tem para resolver. De fato, ele conseguiu resolver, que é o elevador. Como prefeito, tem que resolver todos os outros. Ele fez esse compromisso com a população. Então, todos nós, né, primeiro bate na gente, para depois a gente repassar o problema para o executivo, que nem tudo a gente pode fazer. E a gente fica, em alguns momentos, praticamente mãos e pés atados
que sabemos, e é sabido por todos, que nós, vereadores, somos limitados, sim. Algumas coisas dependem do prefeito, não depende de nós. Nós não ordenamos despesa, nós fiscalizamos, mas não ordenamos. Quem faz é o prefeito. Então, eu gostaria só de frisar que essa correnteza toda, ela não acontece agora, ela vem de vários outros governos, né? Isso acontece nas esferas municipais, estaduais e federal. Então não tem por que a gente ficar discutindo essa questão. A gente quer a solução de fato. Em relação, Dalu, essa questão que a gente acabou de dizer sobre os PJs, né, já houve uma cobrança muito grande com a empresa e a gente fica muito preocupado, porque é uma empresa que está com uma concessão de 20 anos e colocando inúmeras dificuldades, seja ela, né, no transporte da pessoa com deficiência, na ampliação do transporte para atender o cidadão itaunense, porque a demanda é muito grande, a gente sabe que isso é fato, e isso não acontece. Eu acho que o que nós temos que fazer é provocar, sim, o judiciário, todos nós, não isentando ninguém, para que a gente busque uma solução, porque ao contrário não vai acontecer. Se a gente não provocar o Ministério Público para buscar um entendimento que nós, poderes constituídos, precisamos, né, ter uma harmonia para buscar solução para o cidadão itaunense, ao contrário, eles vão ficar à mercê de fato até terminar os nossos mandatos. Porque a gente cobra, a gente reivindica, mas quem tem a caneta não somos nós. E por várias vezes a gente vê algumas empresas administrar mais do que o gestor, né? Então, assim, eu peço que, né, a empresa ela faça isso de fato, porque quando eu conversei com o Rubens Lessa, ele me falou que estava tendo prejuízo aqui na cidade de Itaúna, e naquele momento eu falei para ele, se eu tenho uma empresa e se eu estou tendo prejuízo com ela, a primeira coisa que eu faço é sair daqui, vou procurar um lugar melhor. Aí fiz a pergunta para ele, você me faz uma concessão de 20 anos? Eu não faria nem de 6 meses. Se fez de 20 anos é porque é lucrativo estar dentro de Itaúna. Muito obrigado, senhor presidente. Odacília. De agradecer o Mário Debic, jornalista, né, influente na nossa cidade, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem um bom senso, que eu considero assim, muito bom, uma pessoa de bom coração e que ficou comovido hoje com a situação que eu coloquei para ele, essa questão do veto, né, do projeto de lei aí que nós fizemos da zona rural. Nós, né, trabalhamos tanto para conseguir tentar baixar essa taxa de lixo da zona rural, aí o prefeito envia um veto para a Câmara e comunicar a ele que o prefeito retirou o veto. Então, assim, valeu, acho que a comoção popular hoje, que o Mário fez na rádio hoje na parte da tarde, ele comoveu sim as pessoas ficaram comovidas com essa situação, tanto que o prefeito também deve ter ficado sabendo, né, enfim, e pediu para retirar o veto, Mário. Então, eu gostaria de comunicar isso a você, te agradecer, e a gente tem que trabalhar junto mesmo com o povo, com a população, e o povo unido, né, jamais será vencido. Então, obrigada, Mário, por tudo que nós conversamos hoje. E também gostaria, nesse momento aqui também, de parabenizar o servidor público. Domingo agora é o dia do servidor público, né? Os servidores públicos do município de Itaúna, do SAAI, todos os servidores públicos do Estado, né? Uma classe batalhadora. Falar que servidor público não trabalha, gente, é mentira, que o servidor público trabalha muito, sim. Infelizmente, a gente tem alguns, né?
alguns que... Mas, enfim, na maioria né, a maioria dos servidores públicos trabalham muito, sim. A gente tem que reconhecer isso. São servidores efetivos, de carreira, os concursados. São servidores, assim, que dedicam, sim. Sabe, eu sou uma servidora concursada, eu sei o tanto que a gente tem que... A gente luta, sim, pelo poder público, pelas coisas públicas. O servidor é um batalhador, sim. Sabe, só de passar num concurso e estar aí enfrentando, né, a coisa pública e passando por várias administrações, o que acontece com a gente é isso, o servidor público, né, entra e sai prefeito e o servidor está aí, fazendo o mesmo trabalho de sempre, né, então parabenizar o servidor pelo dia dele, domingo é dia do servidor público e principalmente os servidores públicos de Itaúna, né, que nós temos enfrentado aí várias situações juntos, né, não está sendo fácil para os servidores públicos, esse atual governo, né, a gente sabe disso, todos os servidores sabem disso, os servidores foram aprovados no concurso aí, sofrendo até hoje com a situação, mas, enfim, nós, servidores públicos, estamos aí e gostaria de parabenizá-los pelo dia deles, agora dia 28 de outubro. E também desejar felicidades ao Arley, que é um servidor público de carreira, que acabou de assumir o SAAI, né, já conversei com ele hoje, né, coloquei à disposição para a gente conversar, porque a gente está com alguns embaraços no SAAI, eu estou com várias questões que a gente estava com pedido de informação, a gente já conversou hoje, uma pessoa de carreira, uma pessoa extremamente competente, o Arley, eu acho que pelo menos nisso aí o Neider acertou, né, valorizou o servidor público, o servidor de carreira, que tem muito conhecimento, sim. Quem dera, se ele valorizasse mais os servidores públicos e desse mais oportunidade para os servidores ocuparem cargos de primeiro escalão, segundo escalão, sabe, porque ia fazer uma diferença enorme na administração dele. Osman tinha 6 secretários que eram cargos de efetivos, 6 servidores públicos concursados em cargos de primeiro escalão. O Neider agora está com o segundo, né? Que bom. Tomara que ele veja que isso é bom para a administração dele, trabalhar com pessoas que são competentes, pessoas que têm conhecimento, porque não adianta nada colocar uma pessoa que não tem conhecimento de serviço público, né? Gera o que está gerando aí, a gente está vendo insatisfação geral no governo do Neider, né? Então, parabéns por essa escolha, o Arley pode contar comigo, nós vamos conversar muito e tenho certeza que as coisas vão caminhar com mais calma. Tá? Muito obrigada. Ponte Miranda. Senhor presidente, só mais... Para encerrar mesmo, eu recebi aí, através de um pedido de informação, a resposta do prefeito relativa aos cargos contratados, professores contratados para os anos iniciais e os anos finais. Também eu perguntei quantas vagas tinha para nomeação. Então, o prefeito respondeu, são cerca de 45 vagas para anos finais e 60 ou 59, não sei, para anos iniciais. E faço votos que o prefeito faça essa nomeação o mais rápido possível, porque, como já falamos aqui, o servidor efetivo ele traz um custo menor para a prefeitura, né? E nós vamos entrar agora também uma luta, né? Reforçar a luta para professor de educação infantil, que o número de contratos também está grande, né? E então a gente acha que a prefeitura pode mandar para cá um projeto de lei criando essas vagas, transformando de contrato para nomeação, mais uma vez gerando economia. Então, eu, mais uma vez, quero agradecer pelas respostas e, ao mesmo tempo, cobrar, né, tanto do prefeito como da secretária de Educação, que tem feito um brilhante trabalho, a possibilidade, né, de efetivar a nomeação dessas pessoas que, com muito sacrifício, passaram no concurso público. Só isso, muito obrigado. A questão da licitação da nova sede administrativa, ela foi remarcada, né? Devido a não ter aparecido nenhuma empresa, foi remarcado para o dia 26 de novembro próximo, às 8h30. Informar a vereadora Márcia, né, sobre a questão dos veículos abordados por ela na reunião passada. O primeiro veículo, um Citroën, ele se encontra em Pará de Minas, né, vereador? Como disse Vossa Excelência, ele está fazendo o levantamento do custo dele para, então, ser realizado o pregão no dia 30/10. E o recurso, mais ou menos, o valor aproximado de R$19 mil para manutenção. E também a outra ambulância, né, eu acho que, salvo engano, foi da Glaucia, que ela conseguiu junto ao governo, está aguardando também o orçamento para saber qual modalidade de licitação será realizada. E para encerrar, eu faço das minhas as palavras da vereadora Otacília, no que tange ao servidor público, né, desejando todos os servidores públicos, né, dessa casa também, e do Executivo, né, os demais do Poder Judiciário, Ministério Público, votos, né, de parabéns pelo dia do servidor que transcorre no próximo domingo. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu falei aqui com relação ao SIM, aí minha assessora me mandou aqui o convite, eu vou só ler aqui, ó. A prefeitura de Itaúna, faltou alguma coisa aqui. A prefeitura de Itaúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, convida para o lançamento de serviços de inspeção municipal, o SIM, a data dia 25/10/2018, quinta-feira, horário 17 horas, auditório do Centro de Desenvolvimento Econômico de Itaúna, CDE, Rua Capitão Vicente, número 129, Centro. É o dia do lançamento, não é isso, líder? Do serviço de inspeção, que já está funcionando, né? Então, está todos convidados. E eu quero cobrar aqui do diretor de iluminação pública do nosso município, o Farlon, com relação à rua Antônio Ribeiro. É a segunda vez que eu passo isso para ele e não foi ajeitado lá. Então, do número 334 para cima, está precisando de fazer uns reajustes lá. Então, eu quero cobrar dele aqui, quero que resolva o quanto antes, que é pedido da população, não é pedido do vereador, não. Obrigado. Senhor vereador Silvano, dá uma parte? Claro. Depois não dá um. Só comunicar aqui que a Prefeitura de Itaúna, em parceria com a Caixa, havia me esquecido, que a Prefeitura de Itaúna, em parceria com a Caixa Econômica Federal, conseguiu 32 câmeras de monitoramento para a área central do município de Itaúna. Serão implantadas no máximo 60 dias. Se o Alisson dá uma parte, só para registrar, senhor presidente, eu acho que para o nosso país esse dia é um dia que a gente tem que ser lembrado, que é o dia do aviador, Santos Dumont. Só deixar registrado esse dia que é tão importante para a nossa história. Jordânia. Uso, aproveitar essa questão aí, então, das câmaras, que também seja instalado também nas principais entradas da nossa cidade, não só na região central, mas se possível, nas principais entradas, a prefeitura sabe, o pessoal de trânsito sabe, que isso ajuda muito no monitoramento em termos de segurança pública. Ô Márcia, só uma pergunta, o que a vigilância sanitária falou em relação, você sabe se a vigilância sanitária falou algo em relação àquela situação do PSF do Clamal? Jordane, eu acredito que a vigilância sanitária nem conheça o espaço. Isso que me preocupa, porque dentro do comércio, aqui na cidade, quem é comerciante sabe, o quanto que nós somos cobrados, a população é cobrada em termos de vigilância sanitária. Então, o nosso telhado é de vidro. Então, infelizmente, muitas das vezes se cobra muito da população e o poder público em si, ele não faz aquilo que é obrigado a fazer. Porque, no meu ponto de vista, um local como esse já tinha que ter sido interditado pela vigilância sanitária. Não é só que não, você vai no Dr. Ovídio também, você vê muita coisa que dentro do comércio qualquer é proibido, a forma de se trabalhar é permitido no Dr. Ovídio, é permitido nos locais, no poder público. E a população ela é taxada, ela é cobrada, muitas das vezes tem que fazer um investimento alto para se manter uma porta de comércio aberta. E, infelizmente, a gente vê uma situação dessa aí, que se a vigilância sanitária realmente ela estivesse atuando de forma igualitária, um local como esse já teria sido interditado há muito tempo. Jordane, só uma parte, por favor. Como você falou, da vigilância sanitária lá na unidade de saúde, eu acredito que é lá e várias outras, como você mesmo citou, até o Dr. Ovídio. Mas, quanto à fala das câmeras de segurança, que vai vir para a cidade, poderia doar ou emprestar, sei lá, uma câmera de vigilância lá para a entrada do bairro Veredas, onde o vereador Lacimar colocou uma câmera lá, mas que ela não funciona. Então, colocou uma câmera só para intimidar o pessoal que joga lixo nos lotes. Mas isso faz com que a população crie até uma segurança com aquela câmera, achando que está seguro porque tem uma câmera de filmagem e ela não funciona. Então, isso faz com que o pessoal fica correndo mais risco ainda. Então, que doe uma lá para o bairro, para a entrada do bairro Veredas. Lequim, eu te desejo sorte na empreitada.
desejo discernimento, exatamente igual ao Hudson, foram os únicos dois que se colocaram como candidatos à presidência. Independente de quem seja, eu quero aqui pedir para os dois que se colocaram como candidatos, para as coisas que nós colocamos aqui como regras administrativas, especialmente ponto eletrônico, rastreamento nos carros oficiais, manual de procedimentos, uma série de outras coisas, eu peço aos senhores encarecidamente que não retrocedam nas medidas que essa mesa diretora adotou, e foram medidas extremamente importantes que trouxeram um resultado muito bom para casa. Aliás, um resultado que levantou bastante o conceito dessa casa com a comunidade de modo geral. Então, eu peço encarecidamente aos senhores que são candidatos, independente de quem seja o vencedor, repito mais uma vez, desejo sorte aos dois, mas não retrocedam nos quesitos eficiência, transparência. Isso é muito importante, isso é um clamor da sociedade, da comunidade de modo geral, no Brasil inteiro. Então eu acho que o que nós plantamos aqui não pode, né, deixar de frutificar lá na frente. Tem uma passagem muito interessante, quando no meu primeiro mandato, do Hudson, do Joel, do Lequinho, Gleicinho e outros amigos mais, Jordane, da Lua, quando nós nos reunimos na casa do Léo Bala, na véspera da eleição da mesa, e nós estávamos todos apalavrados, assinados, né? E em menos de uma hora aquilo tudo se desfez. Então, assim, eu acredito que você, Lequinho, especialmente com a experiência que tem, uma experiência maior, com foto e etc., né? Vossa Excelência tem uma experiência maior do que a minha, né? Está no terceiro mandato, por motivos óbvios, por louvor e por ter desempenhado bem as suas funções enquanto parlamentar, mas não é inocente a ponto de imaginar que as coisas não possam mudar como o vento, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque eu sei que a sua intenção é boa, exatamente igual à intenção do Hudson ou de qualquer um outro, né, que esteja pleiteando o cargo. Mas, independente do resultado, eu volto a frisar mais uma vez, eu peço encarecidamente, se vocês quiserem colocar, os senhores, os dois, quiserem colocar como plataforma, né, a manutenção de tudo o que nós fizemos nesses 2 anos, tá? Vocês vão ter o meu respeito, e eu tenho certeza que o respeito de toda a cidade e de toda a comunidade de modo geral, tá? Convocando, aliás, agradecendo a todos que estão aqui até agora, muito obrigado, ao público presente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pessoal de casa, muito obrigado, fiquem todos com Deus, e no próximo dia 30 às 17 horas nós nos reencontramos mais uma vez na nossa próxima plenária. Boa noite, fiquem todos com Deus.